Então a palavra de Deus deve ser compartilhada. Lucas 17, versículo 11 em diante. A mensagem hoje ela vai ter dois textos. Um vai estar no Novo Testamento, que é esse, em Lucas 17, e o outro vai estar no Antigo Testamento, tá bom? Mas os dois vão falar praticamente da mesma coisa. Vamos falar daquilo que é o tema que Deus me deu, que é sobre gratidão. E aí o tema vai nessa parte. Gratidão ou ingratidão? Qual dos dois reina em seu coração? Até rimou, né? Mas qual dos dois tem reinado em seu coração? Eu creio que seja gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Aleluia. Lucas 17, 11 em diante, que diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritavam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E ao vê-lo, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, e um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus, em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se, vá, a sua fé te salvou. Amém? Meus irmãos, essa passagem eu acredito que todos nós conhecemos, porque está bem no início da Bíblia do Novo Testamento, e eu acredito que todo mundo já leu o Novo Testamento, e também acredito que já leu o Antigo Testamento. E aqui relata a situação seguinte: eram 10 leprosos, A Bíblia vai dizer que um era samaritano. Eu não sei geograficamente se Jesus ele realmente teria que passar por aquela região de Samaria, ou se existia outro caminho. Existia, pastor Caetano, outro caminho para ir para Jerusalém, a não ser que tinha que passar por Samaria? Tinha, mas especificamente essa era a obra que ele ia fazer. Então Jesus ia passar ali de qualquer forma. Amém. Então, que todo mundo sabe que a lepra naquela época era algo muito grave, e também era uma sentença de morte. Era uma sentença de morte, porque não existia cura. Então aquele que estava com a lepra, ele automaticamente era afastado do convívio familiar, do convívio da sociedade, da onde morava, e ele ia se isolar para poder esperar a morte. E ali existiam 10 pessoas com a mesma situação. Imagina aí, todo dia, você nem se conseguia dormir, mas enfim, vamos dizer que eles dormiam, e quando acordava, aquele seu corpo todo saía em pedaços. Aquelas feridas mais grandes, aquelas chagas no rosto, no corpo todo. Imagina um tormento, imagina a vida dessa pessoa, desse ser humano. Não tinha vida, não vivia, simplesmente ia morrendo dia após dia. Só que eu imagino que os outros 9 eram judeus e um samaritano. A Bíblia vai dizer que um era samaritano e os outros 9 acreditam que seja judeu. Se era judeu, já ouviu falar de Jesus, já ouviu falar dos seus feitos, já ouviu falar de que Jesus habitava na terra, que ele curava, que ele realizava milagres. E eu imagino que quando viram Jesus, ao mesmo tempo ali, eles diziam: essa é a nossa oportunidade de mudar a nossa vida. Essa é a nossa oportunidade, de ser curado. Nós temos que fazer com que Jesus nos ouça. Nós temos que fazer com que o Mestre ele venha até nós, ou pelo menos eles nos dê uma palavra de cura. E ali a palavra vai dizer que quando eles viram, saíram, mas ficaram longe, mas gritaram. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Imagina, irmãos, você está numa situação dessa. Nós nunca passamos por uma situação igual a essa, mas talvez nós já passamos por situações que não foi igual a de ser leproso, mas também foi uma situação muito adversa. E quando você ouviu falar de Jesus, quando você teve o primeiro encontro com essa palavra chamada Jesus, quando você teve o primeiro encontro com a Bíblia, ou com uma pessoa, que falou de Jesus para você, qual foi a sua primeira palavra para ele? Foi: Deus, tem
misericórdia de mim. Deus, sabe, me salva, me cura, me restaura. Qual foi a sua primeira palavra? Você lembra qual foi a sua primeira palavra que você disse, sabe, direcionada a Deus, direcionada a Jesus? Se você lembra, faça uma reflexão agora. E será que foi uma palavra mesmo de pedindo compaixão, de pedindo misericórdia? Ou será que foi uma palavra de, sabe, culpar a Deus? Jesus, por que deixou isso acontecer na minha vida? Aqueles homens falaram, tem compaixão de nós. E ao vê-lo, Jesus disse, vão, apresente-se aos sacerdotes. Naquela época era necessário, quando um leproso ficava curado, se apresentar aos sacerdotes, para que automaticamente os sacerdotes vissem e dissessem, não, você pode voltar para o convívio da família, você realmente foi curado, você realmente não tem mais lepra, você não tem mais como passar para as outras pessoas. E ali que todos 10 foram curados. E aconteceu que um deles, quando começou a caminhar, disse, opa, peraí, eu estou curado, eu estou sarado, eu estou, sabe, livre, liberto daquela lepra. E não, mas espera aí, eu tenho que voltar a agradecer quem fez isso na minha vida. E aqueles outros 9, o que fizeram? Para onde foram? Para onde correram? Será que foi voltar para o seu trabalho? Será que foi voltar para a sua família? Será que foi voltar para os seus amigos? Para a vida que estava antes da lepra? Para onde foram os 9? O que foram fazer? Será que era muito mais importante do que agradecer àquele que te deu uma nova vida? Será que era muito mais importante, sabe, retornar para as suas atividades do dia a dia, para a sua vida de rotina diária, do que realmente voltar a Jesus e agradecer e dizer, mestre, muito obrigado por o Senhor ter me curado, muito obrigado por o Senhor ter me dado uma nova vida. Voltou só um samaritano que diz a Bíblia que aquele povo era inimigo dos judeus, aquele povo não se comunicava com os judeus. Nós éramos assim, inimigos de Deus, porque fazíamos práticas que desagradavam a Deus. Acredito que hoje nós recebemos uma nova vida, nós fomos curados, nós talvez não tínhamos lepra fisicamente, mas talvez estávamos leprosos interiormente. Talvez o nosso coração andava, sabe, cheio de ingratidão, andava cheio de murmuração. E ali, quando o Mestre, quando Jesus, quando nós nos encontramos com o Senhor, pedimos misericórdia a Ele e Ele nos curou, Ele nos deu uma nova vida. E nós voltamos com certeza aos pés do Senhor para agradecer. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Um dia porque Deus, Ele teve misericórdia, teve compaixão, e hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus, para termos um coração voltado para Deus, para termos um coração cheio de gratidão a Deus. Agora pare e pense, a sua vida diária tem sido realmente de gratidão a Deus? Ou será que nós, muitas das vezes, não com palavra, mas com pensamento, murmuramos? Será que muitas das vezes nós, com, sabe, sentimentos, com pensamentos, estamos sendo pessoas que andam murmurando? Ah, por que está faltando isso na minha casa? Ah, porque a minha vida está dessa forma? Ah, porque o meu trabalho não está dando certo? E eu, quando eu penso em trabalho, eu vigio muito. Por quê? O meu trabalho foi algo que eu pedi a Deus. Foi algo que eu pedi a Deus. Eu pedia sempre essa profissão. E Deus atendeu. E Deus me deu. Só que o meu trabalho, ele toma assim muito meu tempo. Só que eu tenho que aprender a fazer com que o meu tempo, ele primeiramente seja dedicado a Deus. Não seja só para o meu trabalho. Porque se o meu tempo for só para o meu trabalho, esse trabalho ele não é de Deus. E eu creio que o meu trabalho é um trabalho de Deus. Então eu estou aprendendo a primeiramente dar espaço a Deus, e depois eu começo a fazer as coisas que ali são designadas no meu trabalho. Então, irmãos, a sua vida, ela tem sido uma vida, sabe, aos pés do Senhor. Ela tem sido uma vida grata ao Senhor. Irmãos, eu estou desempregado. Amém, irmão? Amém. Da mesma forma, você tem que ser grato a Deus só pelo fôlego de vida. Você tem mais uma oportunidade de amanhã de poder, sabe, fazer com que as coisas aconteçam, de procurar
emprego, de procurar, sabe, um novo emprego, se você quiser, sabe, de poder mudar a sua história. Deus está te dando mais uma oportunidade. Só pelo fôlego de vida, irmão, nós já devemos ser gratos. Só pela roupa que vestimos, se nós só temos essa, devemos ser gratos. Se nós só temos, sabe, o pão para comer de manhã, devemos ser gratos, irmão. Porque a partir do momento quando você muda a sua mente e começa a agradecer por todas as situações da sua vida, a sua vida ela começa a mudar. E acredite numa coisa: se nós somos gratos a Deus, nós somos amigos de Deus. Se nós somos ingratos, nós murmuramos, se nós reclamamos, nós nos afastamos de Deus. Pode ter certeza disso. E aí no versículo 15, Jesus vai dizer: um dos 10 voltou, que estava vendo, que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Irmãos, a nossa vida tem que ser de dar glória a Deus em alta voz, através do nosso testemunho, através daquilo que falamos, através daquilo que vemos. Tudo que nós formos fazer tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Se você vive uma vida aqui na igreja, que louva, que canta, que prega, mas se lá fora está igual os fariseus, sabe, falando palavrão, vivendo de uma forma que não agrada a Deus, a sua vida ela não coincide com a palavra. Você está vivendo de uma forma que à noite, mas de dia você está sendo outra pessoa. E aonde que está a gratidão, sabe, de você a Deus, por Deus ter te resgatado? Versículo 16 vai dizer: prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus e agradecendo. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Será que realmente, sabe, todos os 10 foram curados? Eu acredito que não. Pode ter sido curado fisicamente, mas interiormente não, só um. Só um. Muitas das vezes nós pedimos, nós clamamos, sabe, nós imploramos a Deus, nós choramos, né, e nós recebemos uma bênção, recebemos uma dádiva de Deus, mas, sabe, foi só fisicamente, foi só exteriormente. E interiormente a gente precisa ser curado. Sabe, dentro de nós, no nosso coração, ele tem que reinar, sabe, a gratidão de Deus. Dentro do nosso coração tem que reinar, sabe, o amor de Deus. Aleluia. Dentro do nosso coração tem que reinar, sabe, a paz de Deus. Se tem algo, sabe, no teu coração que está te incomodando, irmão, a partir de hoje você vai começar a fazer uma oração para que Deus ele mude isso, para que Deus ele tire isso, irmão. Porque primeiramente pensamos e depois desce para o nosso coração. E se pensamos e desceu para o nosso coração, se não é algo bom, irmão, você tem que começar a orar. E tem que começar a orar e pedir a Deus para que Deus coloque um coração de carne e não um coração de pedra. Porque se teu irmão fala alguma coisa contigo, você começa a ficar chateado e magoado, é porque o teu coração ainda está endurecido. É porque o teu coração ele não foi moldado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a partir de hoje, começa a pedir a Deus um coração de gratidão, um coração grato, independente da situação que você esteja passando. E outro com os jovens, e isso eu sempre vou me lembrar, porque faz parte da minha história, faz parte de quem eu sou, faz parte da minha identidade. Eu hoje tenho 31 anos de idade, e ontem com os jovens eu falei algo que eu sempre vou recordar disso. De quê? De quando aproximadamente 11 ou 12 anos de idade, a minha mãe, a gente morava todos com a minha mãe, eram 4 irmãos, e só a minha mãe trabalhava como professora, meu pai é agricultor. E eu lembro que todo mês ela pegava, ia fazer as compras e comprava um recheado, e trazia para cada um dos irmãos. E eu lembro isso porque era algo, sabe, que a gente não comia, sabe, na rotina, todos os dias. A gente não tinha condições de comprar um recheado simples, um Richester, lembra até o sabor, Floresta Negra. E até hoje, quando eu vejo no supermercado aquele recheado, eu lembro da minha infância. E eu lembro do esforço que a minha mãe fazia para poder comprar aquilo dali. E eu sou grato a Deus, eu já era grato naquela época, agradecia a minha mãe, mas talvez não agradecia da forma, sabe, correta. E hoje eu agradeço através de oração. E hoje Deus me dá a condição de comprar um recheado. Se eu quiser, eu posso ir no supermercado e comprar. Mas nem por isso deixo de ser grato a Deus. Eu sempre vou ser grato a Deus pela minha infância, pela dificuldade. E hoje, se eu estou na bonança, eu vou ser grato da mesma forma. Eu não mudo e não quero mudar e vou orar sempre para não mudar, seja no corpo ou seja no mundo, irmão. Por quê? Porque eu sei que não provém de mim, não é com a força do meu braço, é Deus que me dá.
dá. É Deus que me dá. É Deus que te dá, irmão. É Deus que te abençoa. Nós não somos capazes de nada. Nós não temos força de nada. Nós não somos merecedor de nada. Mas Deus foi misericordioso. Deus foi amoroso para conosco. E hoje, se estamos aqui, é pela misericórdia de Deus. Amém? Mas vamos lá para o Antigo Testamento, lá no livro de Números. Amém? Nós vamos lá para o livro de Números. Números capítulo 12, versículo 1 em diante. A gente vai ler mais alguns versículos aqui. Número 12, capítulo 12, versículo 1 em diante. Está aqui no telão também. Vamos ler. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado. Pois ele tinha tomado uma mulher cuxita e disseram: Senhor, não será que o Senhor fala somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. E Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a face da terra. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três, dirija-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. E então o Senhor disse: ouça agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, e me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel com toda a minha casa. Falo a ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como? Pois vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola, pecamos, e não permita que Miriam seja como um aborto, que, saindo dentro do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. Ó Senhor, o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhado por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida à volta. Assim, Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azarote e acampou no deserto de Pará. Bom, amém? Eu não lembrava dessa passagem. Eu já li o livro de Números, mas ouvindo uma pregação, o pregador falou sobre essa passagem. E ela é forte. Ela é muito forte, porque eu fiquei pensando, né? No versículo 11, Arão vai dizer o seguinte: porque agimos de forma tola. Porque agimos de forma tola. Porque agimos de uma forma que não deveríamos. Porque falamos o que não deveríamos. Porque fizemos o que não deveríamos. E, irmãos, para eles tomar essa atitude, para eles fazer isso, fazer ao ponto de que Miriam ficasse leprosa, é porque realmente eles estavam ingratos. Alguma coisa não estava agradando a eles. E com certeza tinha inveja no meio deles. Porque eles ficavam com inveja
e não ficaram satisfeitos de que Deus só falava com Moisés. Não quero que Deus fale comigo também. Eu quero que Deus fale comigo também. Por que Deus só fala com o pastor? Por que Deus só fala com o irmão? Não, eu quero que Deus fale comigo também. E ali, irmãos, Deus chamou, sabe, por particular. Para vocês três aqui. Eu quero que Deus me chame por particular, mas entrar aqui e dizer: olha, Nara, continue assim, perseverante, firme. Eu não quero que Deus me chame por particular e me diga: olha, por que você está se levantando contra o homem de Deus? Por que você está se levantando contra uma filha minha? Por que você está murmurando? Eu não quero que Deus me chame assim. Eu não quero que Deus se acenda a sua ira dessa forma. Eu quero que Deus sempre, Ele me chame por particular e diga: Leonardo, está difícil, mas eu estou contigo. Leonardo, eu sei que essa luta é grande, mas eu não dou luta além do que você não possa suportar. Apenas persevere, apenas continue, apenas não desista, não murmure. É esse particular que eu quero com Deus. É esse particular que eu quero com o Senhor. E ontem, como jovens, eu falei para eles o seguinte: a oração é o primeiro passo para você ter intimidade com Deus. A oração é o primeiro passo para você ser amigo de Deus. Se você quer estar face a face com Deus, entra no teu quarto e ora ao Senhor. Entra no teu quarto e agradece a Ele. Entra no teu quarto e diga: Senhor, eu sei que eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sei que eu não consigo, mas o Senhor me faz conseguir. Eu sei que está difícil, eu sei que essa luta é grande, mas o Senhor está comigo, porque o Senhor disse que estará comigo até a consumação dos séculos. É esse particular, é esse íntimo que eu quero com Deus, é esse íntimo que você deve ter com Deus. Não é um íntimo de murmurar, de reclamar: ah, porque o Senhor não fala mais comigo? Por que será, irmão, que Deus não fala mais com a gente? Por que será que Deus não faz mais os milagres como fazia antigamente? Será que o povo de Deus não anda se esquecendo de Deus? Será que nós, muitas das vezes, trocamos Deus por, sabe, uma carreata, por uma festividade, sabe, por uma festa? Será que nós não trocamos Deus por coisas desse mundo? E aí nós estamos murmurando, igual Miriam e Arão, e dizer: não, Deus só fala com fulano de tal. É muito bonito a gente ver um pregador e olhar e dizer: poxa, esse homem, ele tocou, sabe, através dessa pregação a minha vida. Mas ele, com certeza, ela tem renunciado o tempo dela de fora, ele tem renunciado, sabe, o tempo de descanso e se entregado a Deus. É por isso que Deus falou através da vida dele. Se nós não temos ouvido a voz de Deus, se nós não temos, sabe, escutado, sabe, os conselhos de Deus, é porque estamos afastados de Deus. É porque o nosso coração é duro, mas ele está leproso. É o nosso coração está leproso, irmão. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar para os pés do Senhor, igual aquele samaritano, quando viu que estava curado, não só fisicamente, mas, sabe, interiormente, disse: Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me curado. Ou será que nós temos tido, sabe, igual Arão e Miriam? Nós estamos aqui na congregação, estamos aqui, sabe, quarta, domingo, segunda, estamos envolvidos com as coisas da igreja, estamos envolvidos com as coisas do tempo, mas estamos afastados de Deus. Estamos com o nosso coração totalmente voltado para as coisas nossas, para o nosso amanhã, para o que vamos fazer amanhã, para o que vamos comer, para o que vamos comprar, para o que vamos fazer no nosso trabalho. O nosso coração, ele anda distante de Deus. O nosso coração, ele anda ingrato. Realmente ele anda ingrato, irmão. Se Deus não tem falado com a gente, é porque alguma coisa está acontecendo. Nessa noite você tem a oportunidade, sabe, de não ser como Miriam, de ficar 7 dias afastado. Porque logo depois, muito mais à frente, Miriam vai morrer. Miriam não vai ver as promessas de Deus. Miriam não vai entrar na terra prometida. Arão também não vai entrar. Moisés também não vai, por desobediência. E nós
vamos, sabe, entrar na celestial, na nova Jerusalém, ou vamos ficar para trás por nossa desobediência, por nossa ingratidão, por nossas murmurações? Será que nós vamos caminhar tanto? Talvez já temos caminhado 10, 20, 30, 40 anos com Deus, mas, sabe, não temos andado em retidão com o Senhor, e talvez bem pertinho de chegar na terra prometida, ali nós fraquejamos. Por quê? Por murmuração, por reclamação, por achar que Deus nos abandonou. Irmãos, não perca, sabe, a oportunidade de entrar, sabe, no céu. Não perca a oportunidade de viver uma vida com Cristo. Se aqui está difícil, irmão, mas é porque aqui realmente as coisas não são fáceis. O Senhor disse que aqui não seria fácil, mas Ele disse que Ele estaria conosco. Então, se aqui realmente nós sabemos que não é fácil, para que murmurar? Mas nós devemos estar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, me mostra como devo fazer, me mostra como devo agir. Nós não devemos agir, como diz no versículo 11, de uma forma tola, mas devemos agir de uma forma sábia. E como e quando vamos fazer isso? Quando o Espírito Santo de Deus reinar em nossa vida, quando o Espírito Santo de Deus começar a tomar as atitudes e as decisões por nós, aí sim vamos agir de uma forma correta. Então deixa o Espírito Santo reinar sobre a sua vida, irmão. Deixa Deus, sabe, Ele reinar sobre a sua vida. Deixa Deus comandar as suas atitudes, o seu falar, o seu pensar, o seu agir. Deixa Deus, sabe, trabalhar na sua vida. Se entrega, sabe, como um barro na mão do olheiro, e deixa Ele moldar da forma, do jeito que Ele quiser, do jeito que é o correto a ser feito. Amém? Nessa noite, essa mensagem eu quero deixar para nós, porque se existe algo de bom na minha vida, se existe algo que Deus fez e faz, é porque Ele tem misericórdia de mim, Ele tem compaixão de mim. E se existe algo de bom, é porque é de Deus, não é de mim. E eu peço para que Deus todo dia molde a minha forma de viver, para que seja agradável a Ele. Então tenha um coração grato ao Senhor, sabe? Peça para que Deus mude, sabe, o seu pensar, a sua forma de agir, e peça a Ele para ter um coração segundo o coração de Deus. Amém? Eu encerro essa mensagem agradecendo em nome de Jesus a minha oportunidade.